Para falar de inversa, eu tenho que falar de função injetora e função sobrejetora. Tá? Vamos lembrar, vamos aproveitar e vamos falar de funções aqui. Então, vamos para exemplo. O que vai ser uma função sobrejetora? Função sobrejetora é uma função que não sobra ninguém. Eu tenho aqui, mal desenhado, tenho dois conjuntos, tá? A liga em B. Certo? A liga em B. Se sobrar alguém aqui no B, né, sobrou um elemento aqui. Então, essa função é não sobrejetora. Certo? Se não sobrar ninguém, por exemplo, vou fazer um outro exemplo aqui. Aqui de novo, A, B. Vou fazer um exemplo diferente. Aqui tem dois elementos ligando num elemento só de B. Tem uma coisa assim. Essa função aqui, ela é sobrejetora. Sobrejetora. Certo? Então é quando a função não sobra ninguém. Matematicamente, a gente tem um nome para isso. O B recebe o nome de o A recebe o nome de domínio, e o B recebe o nome de contradomínio. Contradomínio. E esse conjuntinho aqui recebe o nome de imagem. Vamos lá, para simplificar. Aqui eu tenho a regra. O domínio é onde sai. Contradomínio é onde pode chegar. Imagem é onde efetivamente chega. Certo? Para a função ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém. Então, eu vou ter contradomínio igual à imagem. Ok? Isso é uma função injetora. Desculpa, uma função sobrejetora. Chegou a gente lá. A função injetora é quando dois diferentes sempre liga em dois diferentes. Se eu tiver dois diferentes aqui, obrigatoriamente eu ligo em dois diferentes aqui. Certo? Nesse caso aqui, essa função ela é sobrejetora, mas ela é não injetora. E aí, como eu já disse, se a função for injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Vamos lá, função bijetora é sobrejetora, mais injetora é igual a bijetora. E a função bijetora permite a construção de inversa. Vamos lá. Dar um exemplo aqui de bijetora. A bijetora é fácil, né? Chegou gente. Não, chegou não, peraí. Falaram qualquer coisa aqui no chat que eu não vi. Desculpe o atraso, fiquei sem internet. Tranquilo, Bruno. Preocupa não. A gente tá gravando, depois eu vou disponibilizar o link, tá, Bruno? Perdemos uns minutinhos do começo, mas
Acho que dá para continuar. Depois eu disponibilizo o link. Função bijetora, então vou ter uma coisa mais ou menos assim. Cada um liga em apenas um, certo? Todos diferentes, e não sobra ninguém. Aqui eu tenho uma função bijetora. Se eu tenho uma função desse tipo, observa que eu consigo construir uma regra contrária. Eu tenho uma f, consigo construir uma regra contrária aqui, que eu chamo de f a menos 1. Vamos para um exemplo. Função inversa. Função inversa. Eu tenho um f de x aqui, vou chamar de 3x menos 6. Eu quero calcular minha função inversa. Eu quero calcular f a menos 1. Qual é a regra para fazer isso? Lá naquela apostilinha tem isso ensinando, mas vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de y. Vou chamar de 3x de 6 de y. Só que eu vou fazer o contrário, eu vou inverter agora. Vou botar o x aqui e o y aqui. E agora eu vou isolar a variável y, que é a variável de função. Então eu vou ter x mais 6, 3y, x mais 6, dividido por 3. Isso é igual a y. Isso aqui é exatamente a minha função inversa. Certo? X mais 6. O que acontece na regra aqui? Vamos lá, vamos pegar essa regra aqui agora. Está mal organizado, mas... A minha f, então, de x é 3x menos 6. Vou pegar um número aqui, vou pegar 3. O 3 liga em quanto? 3 vezes 3, 9. 9 menos 6. Não ficou legal, não. Vou pegar outro valor. Acabou dando 3 também. 4. 4 vezes 3, 12. Tá certo isso? 12. 12 menos 6, 6. Certo? Se eu quiser aplicar a minha inversa aqui, a minha f a menos 1 de x. Olha a conta. Para o 6, eu vou ter 6 mais 6 dividido por 3, que é igual a 4. Então, repara, eu aplico essa regra, tenho a ida. Aplico essa regra, que se chama função inversa, eu tenho a volta. Ok? E a regra é essa. Eu inverto as variáveis aqui. O caminho para obter é esse. Inverto as variáveis aqui e depois eu tento isolar a variável y. Vamos para o exemplo da apostilinha. Vou pegar essa tarefa aqui, ó. Tarefa 3. Ô, professor, mas você vai mudar os números aí ou vai explicar, galera? Porque isso aí é... É tarefa de entrega, não vou fazer, não. Vou mudar os números. Ó, seja a função f
definida por f é 4x menos 3. Não sei se dá para ver, aqui é f a menos 1. Tem o menos 1 aqui em cima. Aqui. Se f a menos 1 é a função inversa, então eu vou calcular o f a menos 1 de 5. Certo? Então eu vou mudar esse exercício. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma f, vou botar um outro valor, 2x menos 7, por exemplo. Não tem problema da fração, não. 2x menos 7. Eu quero primeiro calcular minha função inversa e depois eu quero calcular um valor para essa função inversa. F é menos 1 de 5. Mesmo valor que está ali. Não problema não. Certo? Vou agora... Isso aqui eu vou deixar aqui. Não dá para apagar, não. Tem que apagar cortando. Funcionou, não. Tá, vou só riscar, então. Ignora isso, por enquanto. Tá? Então, primeira coisa, eu vou calcular a inversa. Como é que eu calculo a inversa? A estratégia de calcular a inversa é fazer o seguinte. Inverte as variáveis. Vou chamar x igual a 2y menos 7. Então, eu peguei essa mesma função. Aqui a gente costuma colocar assim, ó. Y igual a f de x. Eu vou inverter. Vou botar o y aqui e o x aqui. Agora, eu vou isolar o y. Então, eu vou ter x mais 7. Passei o 7 para o outro lado, né? 2y. O 7 está subtraindo, vai passar somando. Agora o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Todo mundo. Então, esse aqui é minha função inversa. Essa aqui é minha função f a menos 1. E aí eu quero calcular f a menos 1 de 5, o valor da função. A minha regra é, ó, dado de entrada, pego o meu dado de entrada, somo 7 e divido por 2. Se o dado de entrada é 5, então eu vou ter 5 mais 7 dividido por 2. Agora essa continha, né? Isso vai dar 12 por 2, 6. Parecido com o exercício de cima, só que com valores diferentes. Ficou claro, pessoal? Tem cara consciente, né? Tá bom, tá indo. Agora ficou. Visita da... Ó, primeiro, vamos falar do primeiro. Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$40 e o valor da hora para realizar o serviço é R$20. Uma expressão, primeira coisa é que eu quero? Eu quero obter uma expressão que indica o valor pago em função da hora. Valor pago em função da hora. Necessárias para executar o serviço. Então, eu vou ter uma função mais ou menos assim. Deixa eu me localizar aqui. Esse aqui é tarefa. Eu quero o quadro, né? Esse aqui foi o exercício 1. O 3. O 1 vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho um valor pago dependendo da hora. Eu quero uma fórmula que eu coloco a hora e eu obtenho o valor pago. Essa é a ideia. Certo? Esse problema é o mesmo problema, por exemplo, do táxi. Se você pegar o táxi tem o que a gente chama de bandeirada ou Uber. Não existe mais, não sei se existe táxi ainda, né? Tem a bandeirada, que é o valor do cara chegar até você. Valor fixo. E tem o valor por quilômetro, teoricamente. Na verdade, esse valor por quilômetro é um pouquinho mais complicado.
depende do tempo e da distância percorrida. Mas, enfim, simplificando aqui, tá? E eu quero uma regra. Então, essa aqui é um problema de função. Tudo bem? O 2. Então, eu tenho duas funções. Agora, a função composta. F de x e g de x. Eu quero calcular a f da g do 4. Então, eu vou pegar g de 4. Você vai pegar no lugar do x aqui no g e colocar 4 aqui no dado de entrada. Substitui aqui no 4. Calcula o resultado, né? Do g do 4. Pega o g do 4 e coloca agora na f, porque ó, eu vou pegar o g primeiro e depois eu vou aplicar f. E aí você vai ter o valor, tá? Bem tranquilinho o exercício. Tudo bem ou não? Então falamos de função inversa. Aí para falar de inversa eu falei de injetora, sobrejetora, bijetora. Falamos de função composta no começo da aula, infelizmente não estava gravando. Falamos da construção de função e falamos aqui de valor numérico da função. Ok? Vamos evoluir, então, para o conteúdo que seria dessa semana. Vamos voltar aqui, né? Esse aqui é o conteúdo que seria da semana passada, eu estou falando dele para ajudar o pessoal que vai entregar a tarefa, né? Até a tarefa para ser entregue até amanhã. Até amanhã. Até amanhã à noite. 8 já enviaram, né? Se quiser enviar, reenviar, pode ficar à vontade aí. Professor, boa noite. Boa noite. Aqui, só uma dúvida da atividade. Eu posso fazer ela no papel e tirar foto ou tem que ser digitável no PC? Vamos fazer o seguinte, essas primeiras, vocês pode fazer e tirar foto, mas tem que ser legível. Lembra que eu tenho que corrigir. Tá bom? E outra coisa, a foto tem que ser postada obrigatoriamente em PDF. Tudo bem? Ok, tudo bem. Ó, tá aqui o exercício, estão no arquivo PDF. Aqui eu não coloquei isso não, mas assim, eu só consigo abrir o arquivo se ele for PDF, senão nem abre. Tá bom? Essas primeiras semanas aí a gente vai deixar vocês fazerem no papel, no lápis papel, tirar foto e me mandar. Depois vocês passam a digitar aí, que também não é muito traumático, não. Tá? Beleza. E aí, se tiver figura, se for digitar no Word, você tira a foto do gráfico, por exemplo, e coloca no Word. Ou então você faz o gráfico num desenho qualquer, num software de gráfico. Uma sugestão de software de gráfico simples para vocês usarem é esse aqui, ó. O Implot. Esse software, o tamanho dele é 300K, pra você ter ideia. Você não precisa instalar, é baixar, ele descompacta um arquivo e executa. E eu uso ele até na graduação para os alunos. Trabalho de graduação os alunos fazem com o Implot. Enfim, voltando aqui... Professor? Oi. É obrigatório postar a foto em PDF dos cálculos? Sim. Ah, sim, obrigada. Claro, obrigatório. Então, assim, não necessariamente a foto. O arquivo tem que estar em PDF. E o objetivo da tarefa... Já paguei a tarefa, né? O objetivo da tarefa é verificação de aprendizado. Vou abrir aqui. O objetivo da tarefa é verificação de aprendizado. Então, eu preciso ver o que você fez nessas contas aqui, ver o que você fez nessas contas aqui. Esse aqui é mais direto, é uma interpretação de texto e colocar uma fórmula. Aí, tranquilo. Mas aqui eu preciso ver as contas, tá? Passo a passo aí para ver a construção. Professor. Oi. Então você quer escrito à mão mesmo, né? E mandar para você em fotos também. Pode ser à mão ou pode ser digitado. Ah, tá. Então os cálculos também podem ser digitados, então. Pode também. Então beleza, então. Tá? Professor, eu ia falar para que quem está no celular, é bom usar o GeoGebra, um aplicativo de gráfico.
Sim, pode ser. O Implot também tem gráfico, GeoGebra, qualquer um que você quiser, GeoGebra, o Implot, MATLAB, até o Wolfram Alpha. Vocês conhecem o Wolfram Alpha? Wolfram Alpha. O Wolfram Alpha é um sistema de computação inteligente. Ele é muito mais do que um programinha de gráfico. Vou ver se ele abre aqui. Ele é... Ele não está abrindo, a internet está meio ruim, eu estou achando. Enfim, quando ele abrir, eu mostro para vocês o Wolfram Alpha. Recomendo muito para usar em várias coisas, tá? Então, falei aqui de composta. Vamos falar aqui de função do primeiro grau. Estava falando com os colegas, eu vou editar e vou tirar essa parte de sistemas, tá? Eu vou editar esse arquivo, vou tirar essa parte de sistemas. Eu vou deixar só equação, inequação, certo? E a parte de função, obviamente, está aqui embaixo. A parte de função que está aqui embaixo, que é estudo de função. Deixa eu ver se abriu o Wolfram Alpha. Tá? O Wolfram Alpha, voltando... Tá estranho isso aqui. Deixa eu dar um refresh aqui, ver se melhora. É isso aqui que precisava. O Wolfram Alpha... Vocês estão me ouvindo? Sim? Então sim, Leandro. Então sim. Estão vendo aqui, né? O Wolfram Alpha, ele é uma plataforma de respostas científicas a qualquer área. Qualquer área mesmo. Se você colocar uma coisa aqui, ele vai te... Uma função matemática, ele vai te responder. Mas ele pode, por exemplo, para matemática, mostrar o passo a passo da resolução de um problema. Tem matemática elementar, álgebra, gráfico, cálculo, geometria, equação diferencial, estatística e mais um monte de coisa. Fora isso, ciência e tecnologia, você tem física, química, engenharia, ciência da computação, que é mais a nossa área, né? Ciências da terra, materiais. Se você escrever para o Wolfram Alpha em inglês assim, conte uma piada, ele vai contar uma piada. Geralmente uma piada tecnológica, mas, por exemplo, vamos supor que eu quero o gráfico de uma função. Y igual a 3x ao quadrado mais 2. Não foi, não? Tem que ir. Ah, tem que aceitar aqui o negócio. Passando vergonha aqui. O Wolfram não tá... Não sei se é a minha internet ou se é o Wolfram Alpha. Enfim, e tem coisas assim, sobre saúde, financeiros, surpresas e várias outras coisas. Antigamente, o Wolfram Alpha tinha um negócio que era o relatório de Facebook. Ele te dava um relatório psicológico de uma pessoa que você colocasse o link do Facebook aqui. Enfim, eu acho que tiraram isso, eu tenho que pagar agora para ver. Ah, fez. Tá meio lerdo, mas fez. Tá fazendo aqui. Então, eu só coloquei a função, não pedi nada. Então, o que ele fez? O gráfico da função, né? É uma função do segundo grau. Deu aqui as raízes. No caso, as raízes são imaginárias. Né? E aí colocou algumas outras coisas relacionadas a cálculo aqui que não vem ao caso. A gente para aqui no gráfico da parábola, que é o nosso objetivo. Tá? Só para ilustrar aí, que também é interessante para estudar funções. Fica a dica aí de uso do Wolfram Alpha. Vamos voltar aqui então para o nosso problema. Tem 10 minutos, vamos dar uma passada rápida. Equação do primeiro grau, tudo bem para resolver? Penso que sim, né? Vamos resolver uma. Vamos resolver essa aqui. Beleza. Que é 5... Essa aqui... Vem aqui no quadro branco. Vou limpar meu quadro.
que deve ter um esquema de salvar a tela, que aí eu compartilho as telas também, mas eu vou aprender ainda. Ainda tô... Beleza. Como é que eu resolvo isso aqui? 5x é igual a 15 mais 2x. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Esse 2x passa para cá, está somando, passa subtraindo, então tenho 5x menos 2x igual a 15. 5 menos 2, 3. X igual a 15. X é igual a 15. Sobre 3, 5. Ok ou não? Penso que sim. Só para lembrar aí de equação do Ok. primeiro grau. Vamos fazer uma inequação. Aqui tem um exemplo. Vamos pegar um exercício que é melhor. Eu pego um exercício e a gente resolve. Eu vou pegar o exercício B. Peguei o B. Certo? Isso aqui é uma equação. Equação. Aqui é uma inequação. Uma inequação. Como é que a gente resolve? É mais ou menos a mesma coisa. Só muda se eu tiver que multiplicar por menos 1 para tirar o menos da frente. Vamos fazer. Isola o x. Então, esse 2 está somando, passa subtraindo. Esse x está somando, passa subtraindo. Então, eu tenho menos 3x. Apareceu um botão aqui que eu não sei o que é isso. Não vou apertar, não. Menos x maior ou igual, mantém aqui, 14 menos 2. Menos 3 com menos x, menos 3x com menos x vai dar menos 4x maior ou igual que 12. Tudo bem até aqui ou não? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tirar esse menos daqui da frente. Como é que eu tiro esse menos da frente? Multiplicando tudo por menos 1. Então, só que quando eu multiplico por menos 1, uma inequação tem uma coisa. O menos 4x passa a ser mais 4x. Quando eu multiplico por menos 1, a regra é inverte esse sinal. Passa a ser menor ou igual. Estava maior ou igual, passa a ser menor ou igual. Né? Ah, o 12 aqui, menos 12 também, que eu esqueci de colocar. Menos 12 dividido por 4, x, 12 dividido por 4, menos 3. Ok ou não? Tudo bem? Olá. Ok. Beleza. Vamos fazer um exemplo aqui de uma reta real. Eu fiz besteira. Não era isso que eu queria, não. Tinha que ter andado com essa reta aqui. Ué, não está funcionando a minha caneta. Deixa eu voltar porque estava antes. Tá bom. Não deu certo a reta, não. Vou fazer a reta real aqui. Vou representar essa solução. Então, vou marcar aqui o 0, menos 3. Menor ou igual, bolinha aberta ou fechada? O igual é bolinha fechada. Certo? O x é menor ou igual que menos 3. Então, eu estou desse lado de cada igual da reta. Né? Os valores menores que menos 3. Tudo bem ou não? Está resolvida aí a inequação. Cara, relembrar isso aí. Oi? Professor mesmo. Abriu a mente, professor. É. Muito tempo sem ver isso. Mas é igual andar de bicicleta. A gente começa meio cambaleando, mas anda rápido depois. É, muito tempo.
Ah, Então, para falar que eu nunca foi nem passado na minha escola isso. não, pode acontecer também. Mas a gente tá aqui é para isso. Voltando, se vocês... Essa parte aqui não precisa se preocupar, não é para estudar essa parte de sistemas de inequação, tá? A parte de sistemas não é para se preocupar. Era um outro cenário quando eu ensinava isso. Pois eu tiro disso aqui, tá? Estou preocupado agora com função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? São funções que representam uma equação do primeiro grau. Que se eu for fazer o gráfico, vai ser sempre uma reta. Como assim? A função do primeiro grau, ela sempre vai ter essa cara aqui, ó. Um número vezes x mais b. A função f de x vai ser igual a um número, que eu vou chamar aqui de a, mais b. Então, aqui no exemplo, olha. F de x igual a 5x menos 3. O a vale 5 e o b vale menos 3. Certo? Outra. F de x igual a menos 2 menos 7. O a vale menos 2 e o b vale menos 7. F de x igual a 11x só. E o número? Se não tem, ele é 0. O b vale 0. Tudo bem ou não? Toda função que tiver essa cara, ela é chamada de função do primeiro grau. Que cara que eu estou falando? Essa ax mais b. Toda função que tiver essa cara, o gráfico dela é sempre uma reta. Sempre uma reta. E aí, se é uma reta, para eu fazer o gráfico, eu preciso marcar 2 pontos. 2 pontos é suficiente. Vamos pegar esse exemplo que está aqui. Pegar um exemplo. Esse exemplo aqui, ó. 5x menos 3. Tá? E vou fazer o gráfico dele. Vou pegar aqui. Limpa a tela. Função do primeiro grau. Ela vai ser sempre do tipo ax mais b. A é um número, b é um número, tá? Esses números vão ter nomes específicos, que estão lá na apostila, mas eu não estou preocupado com isso agora, não. Depois a gente fala dele. Exemplo. Y igual a 5x menos 3. Se o gráfico disso é uma reta, eu preciso de 2 pontos para fazer a reta. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um valor para x e vou calcular o valor de y. Se o x for 0, claro que eu vou pegar um valor fácil, né, para facilitar a minha vida. Se o x for 0, eu vou ter 5 vezes 0 menos 3 é igual a menos 3. Isso aqui vai me dar o ponto 0x e menos 3y. Se o x for 1, eu vou ter 5 vezes 1 menos 3. Eu tenho 5 menos 3, 2. Então, isso aqui me dá o ponto x1, y2. Aqui vai ser sempre x e y. Tá? E aí eu quero fazer o gráfico disso. Tentar fazer uma reta aqui, mais ou menos. Tem a reta aqui embaixo, mas eu não aprendi a usar ela ainda não. Tem a reta aqui, mas eu não consegui mudar o ângulo dela não, depois eu aprendo. Eu tenho o eixo x, que a gente chama de eixo das abscissas, e eixo y. E aí eu vou marcar 0 e menos 3. O 0 é aqui no meio. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui, 0 e menos 3. O outro ponto é 1 e 2. X é 1 e o y é 1
2. É esse ponto aqui, certo? No quadro o desenho fica um pouco menos pior. E aí eu vou tentar traçar. Vocês são muito legais, vocês vão imaginar isso uma reta, tá bom? Pode deixar. Faz uma força aí. Ah, mas aí, peraí, então vamos lá, eu tenho um esquema aqui. 5x menos 3, olha que legal. Vem no Google, f de x, vem aqui, ó, f de x igual a 5x menos 3. Olha eu entregando o jogo para vocês. Não precisa nem fazer força, tá aí o gráfico. E aí, se você quiser dar zoom, pode dar zoom também. Eu digitei errado, né? Menos 5 não, é menos 3. 5x menos 3, eu falei. 3. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Aí, ó. Tem que diminuir o zoom aqui para ver. Qual o problema aqui do Google? Ele está em escala diferente. Estão vendo isso? Eu não recomendo o Google para estudar gráfico, porque é muito difícil estudar gráfico no Google. Por quê? Olha a escala. Daqui, olha o mouse, até aqui tem menos 1 de comprimento. Daqui até aqui tem 0,2 de comprimento. É muito difícil da escala no Google. Tá? Estudar com esse tipo de escala. Ele escolhe a escala do jeito dele, então eu não recomendo, não. Eu prefiro o Implot. Deixa eu ver se eu tenho um Implot aqui. Tinha que ter, sempre tem. Tem não. Deixa eu ver se... Tem, claro que tem o Implot, sempre tem. Ó, o Implot, aqui, desculpa, eu falei que era 300k, mas essa versão nova está maior, tem 2 MB. Mas ainda assim é bem simples. Ó, 2 dimensões, equação explícita, 5x menos 3. Pronto, está feito o gráfico aqui, né? Não está tão bonito igual o meu, mas está valendo. Vou tirar um pouco do zoom aqui. Os pontos que eu tinha marcado foram esses aqui, ó. Menos 3 e 0, e 1 e 2 aqui em cima. Beleza? Pessoal, então aproveitei aqui para fazer o seguinte, para falar um pouco do conteúdo que seria da semana passada e um pouco do conteúdo dessa semana. Essa semana ainda falta o quê? Estudar um pouco mais o gráfico. Então aqui é reconhecer o nome. O A, o cara que multiplica o x na equação na função do primeiro grau tem um nome chamado coeficiente angular. O B tem um nome, coeficiente linear. O que o A faz? O que o B faz? Aqui está explicando. O A, olha o nome, coeficiente angular. O A, então, esse número que multiplica o x, ele representa o ângulo dessa reta. Essa reta pode estar subindo ou pode estar descendo. Tá? Isso vai depender do A. Então, quando a função é positiva, quando ela é negativa, e aqui tem alguns exercícios. Sendo que a maioria dos exercícios, eu coloquei exercícios práticos, tá? Não coloquei muito exercício de matemática pura. Todos eles são probleminhas, pode olhar. Certo? Todos eles são probleminhas aí para serem resolvidos. Tudo bem? E aí a gente encerra aí por hoje. Que até às 8 a nossa aula, né? A ideia é que vocês assistam os vídeos aqui, vai ter as explicações. Função do primeiro grau, função do segundo grau. Desculpa, a gente para em função do primeiro grau aqui. Tem uns videozinhos curtinhos que vocês assistirem para poder fazer as tarefas. Deixa eu ver as tarefas. As tarefinhas são pequenas também. No mais, tudo bem? Professor? Oi? Só uma dúvida. As notas você vai colocar no sistema acadêmico, né? Sim. Não, minto. Vou não, Gabriel. O que eu faço é o seguinte,
eu faço tudo no AVA, depois eu vou começar a corrigir os exercícios, né? Vou corrigir aqui, a semana tem meio apertado, talvez eu corrija a semana que vem ou no final de semana. Corrigir a semana 1, corrigir a semana 2, aí a nota vai ficar aqui no AVA. Quando acabar o semestre, prova, vai passar tudo que tem que passar. No final do semestre, eu importo tudo para o acadêmico, e levo de uma vez só para o acadêmico. O acadêmico você não pode ficar atualizando nota, não. Você só pode puxar uma vez. Se você ficar atualizando, dá problema. Entendi. Obrigado, professor. Só de curiosidade, viu, negócio aqui? Primeira semana. Olha só. Deixa eu ver o negócio aqui. Ó, temos 20 pessoas na sala. Tá bom. Tem 29 que fizeram a primeira tarefa. São 53 alunos. Dá para melhorar. 24 alunos não entregaram a primeira tarefa. Se alguém tiver aqui na sala e não entregou a tarefa, me fala, gente, que aí de repente a gente dá mais uma oportunidade, tá? A gente tenta colaborar ao máximo, o objetivo aí é que vocês aprendam. Sempre que possível a gente dá oportunidade, beleza? Beleza, professor. Então é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. Falou, professor. Também. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Ué, por que eu não posso encerrar a chamada? Estranho. Será que você não pode encerrar a chamada porque você está gravando a aula? Ah, é verdade. Bem lembrado. Obrigado.